você vê diagnóstico? Bom, no verão, você sabe, né? O verão, o sol está aí forte, muito forte. E de uns tempos para cá, com os buracos na camada de ozônio, com o aquecimento global, a gente tem que se proteger, porque tem vários problemas que podem acontecer a partir aí da nossa exposição, não é? Indevida ao sol. Muito protetor solar para prevenir manchas, queimaduras e até mesmo o câncer de pele. E agora vamos conversar com a dermatologista Ana Paula Bonvini, que vai falar um pouquinho, vai tentar esclarecer e dar dicas sobre esse assunto e como você pode escolher aí o seu protetor solar. Olá, doutora Ana Paula, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Luciane? Boa tarde. Então, o ideal mesmo é usar o protetor solar para se prevenir contra queimaduras, manchas principalmente, né? Quais são os outros problemas que de repente podem estragar aí a pele e até ser uma coisa mais grave, como o câncer de pele? Pois é, a radiação ultravioleta está aí o tempo todo, ela é constante o dia inteiro e a gente tem que se prevenir sim, porque ela, além de causar aquelas coisas inestéticas que a gente não gosta, de ficar com a pele manchada, tem o câncer de pele é extremamente frequente, o carcinoma basocelular, que é o câncer de pele mais frequente, é o câncer mais frequente de todos os cânceres que existem também, sem falar no melanoma. A gente tem algumas doenças que são induzidas pela luz solar. Então, há pouco tempo saiu um trabalho, foi publicado agora também, mostrando que se você se proteger até os 18 anos de idade, você diminui 85% a incidência de câncer de pele. Então, eu acho que o protetor solar está aí, a gente tem que usar ele sim. Agora, uma coisa que pode ficar na cabeça das pessoas é se proteger contra o sol. Significa ficar amarelo escritório pelo ano todo ou não? Pode ter uma corzinha saudável, uma cor do verão e ao mesmo tempo ter uma proteção na pele. Com parcimônia, já vi que a sua cara já deu isso é um pouco complicado. As pessoas costumam perguntar, eu posso ir à praia? Pode, eu vou à praia, amanhã eu vou à praia, estou indo viajar agora para a praia com a minha filha. Pode ir à praia? Pode se divertir. Posso pegar um pouquinho de sol? É complicado, porque toda vez que você, por exemplo, eu sou muito branquinha, né? As pessoas muito branquinhas, elas não pegam cor, elas ficam vermelhas, eu só me queimo. Quem pega, mas eu fico um pouquinho morena, minha filha é extremamente moreninha, eu fico um pouco morena, isso não faz mal? Quando a gente está ficando morena, bronzeada, é que a radiação ultravioleta A está agindo em cima da gente. E quando a radiação ultravioleta age, ela vai profundamente na pele, ela libera radicais livres, que aqueles são que a gente tanto tenta combater com os antioxidantes. Então, se você está bronzeando, você está tendo um dano solar sim na sua pele. Então, vai muito de cada um. Se você quiser ficar com bronzeadinho, saiba que está lesando a sua pele sim, de alguma forma. E se a pessoa quiser, vamos dizer assim, pegar alguma corzinha, como ela pode fazer para danificar o menos possível a pele dela? Por exemplo, que fator de proteção ela tem que usar e por quantos dias ela tem que pegar aquele sol progressivamente para poder pegar uma corzinha? Porque às vezes as pessoas, né, parece que o mundo vai acabar amanhã, pessoas, saiu o sol, eu vou para a laje e fico lá estatelada até eu ficar numa cor estranha. Então, assim, como a pessoa pode, porque tudo é o equilíbrio e a parcimônia, né? Como a pessoa pode fazer? Que protetor solar que ela pode usar? Quais são os horários? Aqueles horários até as 10, depois das 4 horas da tarde, ainda são os horários mais recomendados? Antes das 10, no horário do verão, que seria antes das 9, né? Entre 9 e 3 horas da tarde, onde a gente tem o maior índice de radiação ultravioleta B, que é aquela que deixa a gente vermelho, que causa o câncer de pele. A radiação ultravioleta A, ela é constante durante o dia todo. Então, se você quer, eu quero fixar um pouquinho da vitamina D, eu quero ir um pouquinho para o sol, faça isso antes das 9, no horário de verão, no horário normal é até antes das 10, e depois das 4 ou depois das 3 no horário de verão. Com isso, você vai ter uma incidência menor de ultravioleta B e uma maior de ultravioleta A. E com isso, você vai conseguir apenas um bronzeado. Mas, Luciane, é muito importante dizer que cada um tem um tipo de pele diferente. Eu não me bronzeio, não adianta, eu posso ficar pegando pouquinho, eu vou estar sempre vermelha, eu vou estar sempre me queimando. As pessoas que têm uma que a gente chama de fototipo um pouquinho mais alto, né? Elas conseguem se bronzear um pouquinho. Então, você consegue isso se expondo um pouquinho a cada dia. Apesar de que ultravioleta A, ela é responsável por o que a gente chama de bronzeamento imediato. Você fica moreninha, 3 dias depois já acabou a moreninha.
O ultravioleta B, que é aquele que te deu a queimadura, é que consegue fazer com que você fique um pouquinho morena por mais tempo. Mas aí você tem risco de lesão de pele. A pessoa que está indo para a praia, ela precisa trabalhar com um protetor solar à prova d'água? O protetor Mais solar, resistente? hoje em dia a gente tem uma gama, antigamente a gente tinha 3, 4 protetores solares, hoje em dia a gente tem uma gama enorme de protetor solar. A gente tem os que a gente chama de éticos e não éticos, não é antiético, é não éticos. Os éticos são aqueles que quando você vai no dermatologista, ele prescreve para você, tem os nomes, estão atrás do balcão. Os não éticos são aqueles que você pega, né? Eu não posso falar o nome, mas é que você pega livremente e você consegue usar. Esses, geralmente, eles são mais adequados para você usar no corpo, porque eles têm um preço mais em conta e, geralmente, eles têm uma proteção solar boa. Você tem que adequar ele ao seu tipo de pele. Como usar o protetor solar? A gente, geralmente, economiza protetor solar. O certo é você pegar o protetor solar e realmente passar com vontade. Geralmente eu peço para passar antes de você sair. Tá em casa, vai para a praia, sem roupa, passa o protetor solar pelo menos meia hora antes de se molhar. Então vai para a piscina na própria casa, passa o protetor solar, coloca a roupa, espera meia hora e aí vai brincar na piscina, vai brincar onde for. Tem que reaplicar a cada 2 horas. Então você tem que sair da água, secar a pele, deixar a pele seca, reaplicar e esperar um tempo. É meio chato? É meio chato, mas com isso você consegue garantir que você vai ter uma proteção solar. A quantidade, por exemplo, de protetor solar para o rosto é quase mais ou menos meia colher de chá para o rosto inteiro. Então é uma quantidade boa. O ideal é que você passe, espere secar e passe de novo. Isso vale para o corpo. Vamos voltar para o rosto. 2 coisas. O mesmo protetor que você usa no corpo, eu posso usar no rosto? Pode. E a segunda coisa, você falou agora que vocês passam uma vez, depois espera secar e passa outra vez sem esperar esse intervalo aí de 2 horas. Você pode fazer isso para aumentar, porque o protetor solar ele funciona como um filme. Então, às vezes a gente passa, já viu aquelas pessoas que ficam todas manchadas? Uhum. Então, a gente não passou aquilo corretamente. Então, o ideal é que você faça um filme por igual. Então, a gente orienta para que passe uma vez, espere secar e repasse aquele filtro solar. Com isso, você vai estar garantindo que você tenha realmente um filme na sua pele uniforme. E ali, depois de 2 horas, você passa de novo. Aí, depois de 2 horas, você passa de novo. E quais são os cuidados com as crianças, por exemplo? Crianças. As crianças até 6 meses de idade, elas não devem se expor ao sol e também não devem usar protetor solar. Então, a gente usa o sol indireto. Vai ficar embaixo de uma barraca. Tem que pegar sol por causa da vitamina D. Vai pegar o sol indireto. É aquele sol que não é a criança, o sol batendo em cima da criança. Após os 6 meses de idade, mais ou menos até os 14 anos, a gente recomenda que use os filtros solares infantis. Por quê? Eles contêm filtros mais que a gente chama inorgânicos, que são filtros que refletem a luz do sol, não são os filtros, são os filtros que vão refletir, que é o dióxido de titânio, e não vão causar tanta alergia e não vão ter absorção pela pele. Então, isso é mais seguro para você usar. Após isso, você pode usar os filtros solares que você vai usar em adulto. Criança, tem que estar sempre com barraca. Hoje em dia a gente recomenda que não use só qualquer barraca. As barracas hoje em dia tem que ser de tecido fechado, uma trama boa. Tem protetor solar dentro dessa trama. A gente consegue comprar essas barracas. Tem uma diferença entre as cores ou não? Tem. Quanto mais clara a cor, mais ela vai deixar passar a luz. Barraca de nylon, nem pensar. Aquilo é a mesma coisa que não ter nada. Então, a gente pede para usar as barracas mais grossas, de tecido, tipo aqueles courinos. É guarda-sol. Guarda-sol. Isso que a gente está falando é de guarda-sol. Chapéu, as abas têm que ser longas. A gente usa muito boné, porque é bonitinho e tudo mais, mas o boné ele não protege o suficiente. A gente pede para que tenha uma aba de pelo menos 8 centímetros. E o ideal é que sejam chapéus mesmo, né? Que tenham a aba ao redor da cabeça toda. Ou então, pelo menos, uma aba bem grande na frente para proteger bastante o rosto. As crianças também podem usar camisas, roupas. Existem roupas comercialmente, hoje em dia a gente tem essas roupas que já tem protetor solar, então a criança enche o saco, não quero uma passata, estou me sentindo melada. E é fácil de encontrar? Aqui em Petrópolis, inclusive, tem algumas lojas que vendem algumas dessas roupas, e se você não encontrar nas lojas, você pode facilmente encontrar pela internet. Não são roupas feias, eu tenho uma saída de praia maravilhosa, minha filha tem uma camiseta, existe maiô, biquíni, tudo isso com protetor solar embutido dentro da trama do tecido. E
com preços acessíveis. Com preços razoáveis, com preços bem razoáveis, não são preços exorbitantes, se você considerar a roupa que a gente usa no dia a dia. Agora, até mesmo para caminhada, a pessoa tem que proteger mais o rosto, não é? Tem, toda vez que você está se expondo ao sol, a gente fala de praia, a gente fala de piscina, mas toda vez que a gente vai se expor, que a gente vai fazer uma corrida, vai andar no calçadão da praia, a gente tem que estar usando protetor solar, sim. Bom, antigamente tinha uns bronzeadores e FPS 15, 20, 30. Hoje tem de 50 para cima até 100 e quanto? Qual é o máximo? Na verdade, você até encontra de 100, 100 mais e tudo, mas não é bem assim. Não tem a mesma... Porque tem uma história de que acima de 30 é 98,9, 99,2, é isso? É. Essa diferença mínima mesmo? A diferença é mínima, mas assim, na pele é uma diferença muito grande. A gente pede para que exposição solar... Qual o protetor solar que eu vou usar? Isso depende da sua cor de pele. Para exposição solar, nunca menos do que 30. 15 talvez para o uso do dia a dia, mas para exposição solar na praia, nunca menos do que 30. E aí vai de acordo. O que é esse FPS? O FPS está protegendo você contra a radiação ultravioleta B. Ele não está protegendo você contra a ultravioleta A. Hoje em dia você encontra nos filtros solares amplo espectro, ou então escrito embaixo PPD, proteção ultravioleta A. Você tem que estar sempre atento, porque esse valor de ultravioleta A, por exemplo, um filtro solar que seja 30, ele tem que ter um PPD de pelo menos 10, é uma relação de 1 para 3. Então, alguns filtros solares você já encontra isso escrito. Outros dizem apenas amplo espectro UVA ou UVB. Então, você tem que procurar os dois. Você não pode só se ligar no FPS. E, realmente, tem uma diferença pequena, mas isso na pele é sentido. Eu, com filtro solar 30 e com filtro solar 50, o 30 eu fico toda vermelha, com 50 eu consigo ficar um bom tempo a mais sem me queimar, sem ficar toda ardendo. E tem alguma diferença com relação ao rosto e ao corpo? O FPS do rosto tem que ser maior, um pouco maior do que do corpo? Ou pode ser mais ou menos a mesma coisa? Não, pode ser a mesma coisa. A gente geralmente usa mais porque a gente está sempre querendo ficar com o rosto sempre mais bonito, esquece do resto, né? Mas a gente pode usar o mesmo protetor solar do rosto, a gente pode usar para o corpo também. E hoje em dia, aquela história da pessoa mais morena escura para negra, o FPS 15 e pele sim. mais clara, isso ainda funciona? Funciona. Como é que é essa tabela especificamente? Tem como você dar uma explicada? A gente tem uma rápida? tabela que a gente usa que são os fototipos. A gente adaptou um pouco para o fototipo brasileiro, né? Porque o Brasil ele é muito miscigenado. E o que acontece? Tem aquelas pessoas que a gente chama de fototipo 1, que são aquelas pessoas que ficam muito vermelhas, elas nunca se bronzeiam, sempre se queimam. E aí a gente vai andando do 2, 3, 4, 5 até o 6, que são aquelas pessoas bem negras, que sempre se bronzeiam e nunca se queimam. Então, a pessoa com fototipo 2 seria aquela pessoa que se bronzeia muito pouco e sempre se queima. E aí você vai andando. De acordo com isso, quanto mais você vai chegando para o fototipo 6, menos você vai necessitando de fotoproteção. Lembrando que as pessoas de pele negra, elas estão adaptadas para o nosso clima tropical. Quem tem a pele negra, são as pessoas que nasceram para morar em clima tropical. As pessoas da África, as pessoas daqui de baixo. Quem tem a pele branca migrou para cá, né? Somos nós os imigrantes, e nós fomos feitos para morar em climas onde não tenham muito sol, para poder fixar a vitamina D. Foi simplesmente uma questão adaptativa. Então, se a gente morasse no norte da França e tudo mais, onde tem pouco sol, a gente não tem a necessidade de filtro solar como a gente tem quando morando num país tropical. Não é à toa que os ingleses branquelos, muito brancos, que foram para a Austrália, é o maior índice de melanoma no mundo, porque eles são muito brancos e moram num país extremamente tropical. Então, a gente tem que usar protetor. E aí tem por exemplo, a pessoa que tem uma pele bem branquinha, com o olho bem claro, ela tem um mínimo de protetor solar, de proteção solar que ela tem aqui? Eu recomendaria 50 pelo menos. 50 e reaplicando sempre. E ficar muito de olho. De 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas. A pessoa que trabalha no escritório, em frente ao computador, ela também precisa usar protetor solar? Hoje em dia, praticamente nenhum monitor mais de coisa emite radiação ultravioleta. A gente hoje em dia está muito ligada na radiação visível. A gente aqui acaba de falar da radiação ultravioleta e passa a falar da radiação visível, da luz visível, né, que é o espectro da luz visível. Ela sim é responsável também por algumas pigmentações na pele. Então, hoje em dia, a gente pede para todo mundo usar o dia inteiro protetor solar para não ter mancha no rosto por causa da luz visível. Isso é mais frequente, a gente frisa melhor isso nas pessoas que têm melasma, que
que são aquelas manchas que ocorrem principalmente nas mulheres, principalmente no rosto, em pessoas que têm uma predisposição a isso, e a gente pede então para usar um protetor solar com cor, para proteger também da luz visível. Bom, daqui a pouquinho a gente fala especificamente do melasma. Voltando aqui para os tipos de protetor solar, porque são muitos tipos. Para quem tem pele oleosa, tem com toque seco, controle de oleosidade, mousse. Como a pessoa pode fazer para escolher entre tantas opções? Só testando? Só testando. Geralmente o dermatologista ele está apto, né? Ele conhece seu tipo de pele e aí ele vai te indicar o veículo melhor para você usar. Geralmente a gente pede, né? Creme. Os cremes eles são bem mais oleosos. Então quem tem pele seca, pele mais madura, use um creme. As pessoas que têm uma pele mais oleosa, que elas usem um gel creme ou um gel, pode ser hoje em dia a gente fala em gel aquoso, ou as mousses. Tem os aerosóis, que hoje em dia a gente também tem usado bastante, isso facilita também, os aerosóis até de pele molhada, e tem os aerosóis para quem tem muito pelo. Você imagina uma pessoa, um homem com muito pelo, passar um filtro solar é uma coisa. É um então, sacrifício, né? É um sacrifício. Então a gente tem os aerosóis para usar, ou então os mousses. A gente tem já hoje em dia com as bases, né, que facilita bastante o uso para quem gosta de se maquiar, então usa um pó. Mas o pó sozinho ele não ajuda porque ele acaba caindo e não dá aquela proteção total que a gente falou. Mas você pode aplicar o pó, você tem protetor labial, protetor que você pode usar, o próprio protetor labial você pode usar ao redor dos olhos. E o ideal é que ele não escorra muito, né? Não seja um protetor muito líquido. Porque se você usar um protetor muito líquido e for para a praia e começar a suar, aquilo começa a escorrer e arde os olhos. Há uns 10 anos, você não tinha essas opções todas, Não. né? As pessoas acabavam não passando o protetor solar exatamente porque ficavam meio esbranquiçadas, não é isso? Exatamente. Mas hoje não tem mais Não. desculpa. Não, hoje não tem desculpa. Alguns ainda deixam um pouco esbranquiçados. Geralmente são os filtros que têm os filtros orgânicos, eles deixam um pouco esbranquiçados. Tem uma diferença tem mineral, não tem isso? Tem. Esses que eu estou falando que são os filtros minerais, né? E eles são os orgânicos, eles são os que apenas são partículas que depositadas na pele e vão refletir a luz solar. Os inorgânicos são substâncias que são absorvidas pela pele e quando a radiação vem, elas são absorvidas por essa substância. Então, são aqueles que a gente conhece como avobenzona, tantas outras substâncias, que agora fugiu o nome, que são absorvidas e absorvem a radiação. O dióxido de titânio e o silício, eles são aquelas que vão bater na sua pele e vão refletir essa radiação. Agora, no dia a dia, a pessoa também deve fazer uma reaplicação no dia a dia, a pessoa que vai trabalhar, principalmente mulheres, vamos falar sobre mulheres agora. Aí elas têm que reaplicar aquele protetor solar no rosto, sendo que já passaram uma maquiagem. Como fazer para não reaplicar aquele protetor solar no rosto depois de 2 horas e não ficar uma lambança generalizada? Tem alguma outra opção? Alguma outra técnica? De repente, hoje em dia tem os pós. Tem os pós. A gente orienta para que comprem uns pós com protetor solar, porque aí você retoca a maquiagem, geralmente você retoca com pó e aí fica tudo perfeito. E protege da mesma forma? Protege. Ele protege bem. Sendo de uma boa qualidade, né? Óbvio, né? Sendo de uma boa marca. Então, o pó facial já é suficiente para fazer aquela aplicação. Sim, mas de manhã passar normal. um protetor solar por baixo da maquiagem e depois, se você necessitar... A gente, como vive um clima mais ameno aqui na Serra, geralmente a gente não sua e a maquiagem da gente não derrete. Quando a maquiagem derrete, não tem jeito, tem que refazer a maquiagem toda. Então, o ideal é que a gente passe o pó e aí já está bem protegido. Nessa época do ano, né, a pessoa que está aí, enfim, está querendo se bronzear de alguma maneira, tem alguma pele específica que sofra mais nessa época com relação ao bronzeamento ou não? A pele seca, a pele oleosa, elas sofrem da mesma maneira? A pele seca sempre sofre um pouco mais, porque o óleo, a oleosidade da pele, ela protege um pouquinho a sua pele, né, da radiação e até mesmo do ressecamento. A oleosidade, o problema outro é quem tem acne, quem tem problema com micose de pele, aí vai sofrer mais quem tem a pele mais oleosa. Mas os dois sofrem bastante com a radiação. E as pessoas com a pele mais clara, que realmente tem que ficar correndo atrás de uma sombra em qualquer lugar.
Você chegou a falar sobre o melasma. O melasma é uma mancha que dá principalmente nas mulheres por questões hormonais. Explica um pouquinho o que é o melasma e se nessa época do ano é um pouco pior, assim, se principalmente por bronzeamento o melasma pode ocorrer e pode piorar e como as pessoas podem fazer para de repente tratar aí o melasma. Essa época dá para fazer tratamentos mais efetivos com relação ao melasma ou é melhor esperar o inverno? Fiz várias perguntas, você pode falar. Tá, o melasma é doença crônica. Eu costumo dizer isso para minhas pacientes. Eu vou ficar sem mancha? Podemos conseguir que você fique o seu rostinho limpo, sem mancha, mas ela vai estar aí escondida o tempo todo. O verão é uma época ruim, porque é uma época que essa mancha que a gente conseguiu controlar, clareou ela toda, chegou Natal, Ano Novo, tá linda com a pele, puf, chegou agora no verão, a mancha volta. Por que isso? Por causa do calor, por causa da radiação ultravioleta. Mas, doutor, eu usei boné, eu usei chapéu, eu fiz tudo direitinho, eu passei filtro solar, eu fiquei igual um palhaço, eu não quis fazer nada e minha pele voltou a manchar. Isso pode acontecer. Então, o melasma é uma doença que ela pode ter causas hormonais, pode ter causas também, por isso que a gente fala, às vezes a gente pede para parar a pílula, trocar a pílula. Ela pode ter o próprio anticoncepcionais podem piorar bastante. Podem. Alguns anticoncepcionais pioram bastante. Por isso que ela é chamada também de doença da gravidez, porque a gravidez também piora, porque é uma doença hormonal. A gente pede também para a pessoa ficar com o rosto mais frio, a gente pede para jogar água, lavar sempre o rosto, deixar a pele mais fresca, porque o calor também pode piorar isso. E no verão é uma época que a gente faz mais a manutenção do tratamento do melasma. A gente não consegue fazer nada muito agressivo. Até porque qualquer coisa mais agressiva no melasma não dá certo, não funciona. Pode ter um efeito rebote. Pode ter um efeito rebote. O melasma é aquela doença para a gente tratar de pouquinho em pouquinho, aos pouquinhos e ir chegando aonde a gente quer. Se a gente tentar ser muito intempestivo com o melasma, não vai dar certo. Bom, falamos sobre várias coisas, várias dicas para você que está aí em casa, querendo se bronzear no verão, mas seja com muita parcimônia, porque a sua pele pode ficar extremamente danificada. Inclusive tem até, eu não me lembro exatamente o que era, era uma espécie de radiografia, talvez, que mostrava a pele da pessoa que começava a se queimar desde os 18 anos e mostrava a profundidade da pele. O que era aquilo mesmo? Existem umas fotos feitas com infravermelho ou ultravioleta que você pode tirar e mostra o dano solar, sim, da sua pele. E isso é usado basicamente também, algumas pessoas até têm, mas isso é basicamente usado para estudos científicos, para mostrar o quanto de lesão ocorreu ou o quanto de lesão não ocorreu. Um recado que eu deixo para as pessoas, tem um monte de estudo que já mostra que eu nunca tomei conta da minha pele está uma porcaria, eu não vou agora tomar conta. Tem um monte de estudo mostrando que, sim, se você for começar a usar o filtro solar agora, alguns danos solares eles são revertidos, sim. Então você já pode se beneficiar de usar a proteção solar. A gente hoje em dia também tem lançado mão de muitas substâncias orais para diminuir isso. Não são, as pessoas chegam, doutor, eu ouvi falar que agora a gente toma um protetor solar. Não é bem assim, são substâncias que melhoram a sua sensibilidade ao sol, mas melhoram um pouquinho, não é muita coisa. Tem até vitaminas, não é? São as vitaminas, na verdade são vitaminas, né? A gente fala da luteína, que é um carotenoide, né? O licopeno, que está no tomate, o beta-caroteno, né? Como que está presente na cenoura e tudo, eles são protetores solares naturais, pequenos. Junto com a vitamina E, a vitamina C é excelente como protetor solar também, não só tomando, mas principalmente passando como protetor solar. E a gente tem outras substâncias, o polipódium leucotomos, que é derivado de uma samambaia específica, que hoje em dia a gente usa, eu uso ele sempre para paciente com melasma, e isso melhora bastante também esse dano solar. Bom, a gente tentou esclarecer aí qual a melhor opção que você tem para poder escolher um protetor solar e até mesmo se prevenir aí contra problemas como manchas, como queimaduras e até o câncer de pele. Mas o ideal mesmo é você procurar um dermatologista, um profissional, para que ele possa te dar todas as orientações, inclusive aí se você quiser tomar alguma vitamina, como o beta-caroteno, enfim. Não vá sair nessas lojas de departamento ou em farmácia ou de repente farmácia, essas lojas de produtos naturais também, sair comprando tudo que aparece pela frente, já que a gente passou algumas informações aqui para você. O ideal sempre é procurar uma orientação específica e uma orientação profissional. Por isso, se quiser de repente encontrar com a doutora Ana Paula Bonvini, pode entrar em contato, não é, doutora, Claro. com você a partir de qual número?
A gente atende na clínica do Dr. Maurício Baes, na Piabanha. O telefone é 2231-0018. Sempre procure... a gente sempre orienta para as pessoas para procurarem um dermatologista, sim. Um dermatologista que seja que seja membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É fácil achar. Geralmente, hoje em dia, todo médico ele tem que ter uma coisa chamada RQE, que é o título de especialista. Então, os sócios da Sociedade de Dermatologia têm esse RQE. E você pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é www.sbd.org.br. E aí você coloca o nome ou procura o nome de um dermatologista e os sócios estarão ali. Interessante, mais uma forma de você aí procurar um profissional de maneira segura. Não é? Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença aqui. É a segunda vez que eu entrevisto a doutora Ana Paula aqui no Diagnóstico e é sempre muito interessante, muito rico. Muito obrigada. Obrigada a você, Luciane.